Quando se fala em autoridade, alguém liga logo o pensamento: é para castigar, a autoridade é para ser brava, a autoridade é para mudar o rumo, a autoridade é algo muito duro, é algo muito áspero, quando se fala em autoridade. Porém, a autoridade é agir de forma legal para absolver ou para castigar. Isso mesmo. Quem tem autoridade tem o poder de agir legal para castigar ou então para absolver alguém, para agir em determinadas situações da vida, coibindo o erro, abrindo o caminho direito para que o povo passe e tendo poder mesmo de agir sobre determinadas coisas que são da alçada de uma autoridade. Então, isso é autoridade. Vejam bem, nós devemos obedecer às instituições humanas que são cheias de autoridade, porque as instituições humanas que nós temos, foi Deus quem constituiu, é Deus quem constitui as autoridades. Elas são pertinentes a Deus porque Deus é quem as institui. Mas quem é que disse isso, que a autoridade é instituída, é constituída por Deus? Quem foi que disse isso? Quem diz isso é a Bíblia. Vamos ver em Romanos capítulo 13, o verso 1 diz assim, olha, Romanos capítulo 13, o verso 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, segundo o que a Bíblia nos informa, segundo o que a Bíblia nos diz, a autoridade, que é alguém que tem o poder de agir legal para absorver ou para castigar, a autoridade é uma pessoa que é colocada para fazer tal coisa pela permissão divina. É o Senhor nosso Deus quem institui uma autoridade. Não existe nenhuma autoridade que não seja pela vontade de Deus. Então, é a Bíblia que diz que as instituições humanas são autoridades. Elas, de fato, exercem um poder de autoridade sobre o ser humano. E, por isso, o ser humano precisa obedecer às autoridades instituídas por Deus. Agora, é o seguinte: sendo assim, aquele que desobedece às autoridades, essas autoridades que são constituídas por Deus, se resistir a alguma autoridade, se a pessoa se posiciona contra alguma autoridade, então está se opondo ao próprio Deus, porque Deus é quem institui a autoridade. Por isso, uma pessoa que resiste a uma autoridade, ela é de fato condenada, ela é penalizada, ela é cobrada se erguer contra uma autoridade. E quem é que diz isso, que se alguém se levantar contra uma autoridade, ela vai ser penalizada? É a Bíblia, meus queridos. Assim como Dona Diva faz como os crentes de Bereia. Quando a gente cita um texto bíblico, ela vai conferir para ver se está escrito mesmo. Então vamos abrir a Bíblia aí em Romanos, no capítulo 13, o verso 2, que diz assim, olha, Romanos 13, o verso 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deu para entender? Romanos capítulo 13, o verso 2: de modo que aquele que se opõe, aquele que é contra a autoridade, é uma pessoa que resiste à ordenação de Deus, porque é Deus quem institui toda e qualquer autoridade sobre a face da terra. E quem se rebela contra uma autoridade trará sobre si mesmo a condenação. É o veredicto, condenação para essas pessoas que se revoltam, que se levantam contra as autoridades. E sendo assim, meus caros ouvintes, não precisa você ou vocês terem medo de autoridade. Precisa ter respeito, não é medo. Quantas pessoas que faltam com respeito às pessoas que são autoridades. Faltam com respeito. Às vezes por causa da ignorância, às vezes por causa daquilo que não aprenderam, pela falta do conhecimento, pela falta da educação, alguns se rebelam contra as autoridades. E a Bíblia condena isso. Se é uma autoridade, então não precisa ter medo dela, porque ela não está aí para fazer o mal, não. A autoridade está aí para fazer
fazer o bem. Ela é árbitro para fazer o seu bem, não é para o seu mal. Agora, toda autoridade, aliás, todas as autoridades não são como algumas pessoas pensam. Todas as autoridades, elas são para o bem da pessoa sem ter medo. Por que medo de autoridade? Só quem tem medo de autoridade é quem anda fora da lei. Andando fora da lei, então a pessoa passa a ter medo de autoridade, porque a autoridade é justamente árbitro para quando uma pessoa errar, a autoridade punir. Mas quem é que diz isso? A Bíblia novamente diz. Você vai ver a Bíblia em Romanos capítulo 13, o verso 3, e diz assim, olha: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Tá vendo como é que é? Quando você não quer ser repreendido por uma autoridade, então você faz o bem. Porque se você fizer o mal, você vai ser chamado a atenção. Você vai ser levado a julgamento. Você vai ser levado para responder por isso que você faz com a autoridade. Se você faz o bem com ela, ela vai ficar tão feliz que você vai receber o louvor dela, o reconhecimento dela. Mas se você é um desobediente, aí sim deve se preocupar, porque a autoridade vem com tudo para coibir o erro. Então, não há necessidade de ter medo de autoridade. É só fazer o bem que vai ter o apoio dessa autoridade. Quem faz o bem, a autoridade ali está para apoiar. Agora vejam bem, tem uma classe de gente na face da terra que é desobediente. É uma classe grande de gente desobediente. E por isso mesmo, essa classe de gente vai pagar caro. Paga por ser desobediente. Pela lógica, os meus caros ouvintes já devem entender o seguinte: que o filho que é obediente, ele tem o apoio do seu pai. Mas um filho que vive em constante desobediência, ele tem logo ali a repreensão do seu pai. Mas eu faço uma pergunta para nós aqui. Diante de autoridade, quem é essa classe que se rebela contra a autoridade? É de costume se rebelar contra a autoridade. Sabe qual é? Vocês têm uma ideia, Denilson e John Kleber? Uma classe de pessoas que se rebela contra todo tipo de autoridade. Falou autoridade, é como já pisar no calo dele. Não sabe qual é essa classe? Vocês têm ideia que classe é essa? Também, a gente não falou de soberbos, só que ele falou fora do microfone, né? Soberbos. O seminarista Denilson tem ideia de quem será essa classe de gente, essa classe de pessoa que, de fato, é desobediente, se rebela contra a autoridade. Que classe é essa, na opinião do seminarista Denilson? São os rebeldes, pastor. Será que esses rebeldes têm nome? Tem. Esses que se rebelam contra as autoridades instituídas por Deus, eles têm nomes. Sabe como é o nome deles? Malfeitores. São os malfeitores, que dormem para fazer o mal e acordam para fazer o mal também. Dormem e acordam fazendo o mal, maquinando o mal. Aí essa classe aí fica certa de uma coisa, que ela vai ser penalizada. Praticou o mal, vai ser penalizada, porque é classe de malfeitor. Mas quem é que diz isso? Será que somos nós ou alguém diz? A Bíblia é quem diz. A Bíblia é quem diz. Essa classe de gente que é desobediente e por isso paga caro diante de uma autoridade. A Bíblia diz que é a classe de malfeitores. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, que é a única regra de fé e prática do cristão. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. É só você dar uma olhadinha, sabe aonde? Em 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 13 e 14. 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 13 e 14, que dizem assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Que coisa interessante. A intenção de Deus criar as autoridades foi para castigar malfeitores, ou seja, pessoas do mal, mas também para tomar conta de quem é obediente.
de quem faz o bem. A autoridade tem essa obrigação de tomar conta dessas pessoas. Vejam só, para o castigo dos malfeitores. Os malfeitores aqui no texto, eles entram no rol dos que são desobedientes e que praticam o mal ao seu semelhante. Praticam o mal. Eles não vão ficar impune. Nós estávamos vendo aqui há poucos dias, em entrevista com o presidente eleito, o Jair Bolsonaro, ele falando, Denilson, que procuraria mudar o Código Penal brasileiro para que menores infratores pudessem pagar pelos crimes cometidos. Bom, palavras de uma autoridade. Na opinião dos que estão em casa, na opinião desses que nos escutam, com que idade um menor deveria pagar pelos erros cometidos? A partir de que idade um menor poderia responder pelos crimes cometidos? Eu gostaria de ouvir alguém de casa que está me escutando, já que estou falando sobre autoridade e um assunto vai chamando o outro. O que é que você acha? A partir de que idade um menor poderia ser preso por cometer um delito contra o patrimônio público, contra o erário público, contra uma pessoa física ou jurídica? A partir de que idade? Isso seria, como disse o eleito, o Jair Bolsonaro, seria mudando o Código Penal brasileiro para que a idade seja compatível com as coisas. Mas eu gostaria de ouvir você de casa. A partir de que idade um menor poderia já pagar pelos seus crimes? A Bíblia continua dizendo: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, a partir de que idade poderíamos ter uma penalidade para um menor infrator? Vocês têm alguma ideia que a autoridade poderia mexer para mudar essa situação que hoje tem no Brasil? Seria a partir de que idade? Uma autoridade constituída por Deus, ela tem o poder para, por exemplo, mudar essa situação. Pode sim mudar essa situação, porque a autoridade tem o poder de agir legalmente sobre determinados assuntos, porque a Bíblia diz, como a gente já estudou nesta noite, que as autoridades, elas são instituídas por Deus. E aí nós devemos obedecer às instituições humanas, porque de fato elas são Deus que elas são de Deus, porque Deus é quem as escolhe, é Deus que institui, é Deus que constitui as autoridades. E elas podem mexer com muita segurança para poder mudar a situação. É para castigar ou para absolver. Uma autoridade, ela é usada para isso, ou para castigar ou para absolver. Quando se tem a obediência, então ela está pronta para reconhecer. Mas quando é um malfeitor, ela está pronta para castigar. E vejam só, para o castigo dos malfeitores, uma autoridade é competente para castigar um malfeitor. Se tratando da época de Jesus, já que o prefeito John Kleber cita aí os tempos de Jesus, nos tempos de Jesus era pena de morte. A sentença era para pena de morte, não é? O malfeitor, ele morria, ele era morto de uma forma muito cruel, porque era morto em uma cruz. Aqui no caso da cruz romana, a cruz que Cristo morreu, cruz romana. Cristo sem pecado morreu para dar vida a cada um de nós, nos tirando da maldição, nos colocando debaixo da sua graça. Mas veja bem, lá naquela época era a pena de morte. Logicamente que a gente não tem registro bíblico de uma pessoa de menor idade pagando pelos seus erros com pena de morte. A gente vê que na época tinha um malfeitor chamado Barrabás, estava preso porque fazia arruaças entre o povo. Barrabás era um homem desonesto, ele fazia arruaças entre o povo e aí estava preso, mas era de costume a cada festa se soltar um preso. E aí é Pilatos que pergunta ao povo: a quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás, que era esse salteador, malfeitor? E o povo responde: crucifica Jesus Cristo, deixa o malfeitor solto. E Jesus foi para a cruz, morreu lá sem ter pecado. Então vejam o que é interessante. A palavra malfeitor
malfeitores, aqui nesse texto grego, no original dessa palavra que está escrito na Bíblia, malfeitores aqui no texto é indicado para pessoas que praticam mal, ou seja, praticou o mal, é um malfeitor, e esse malfeitor precisa de punição. Aqui no nosso Brasil, as autoridades constituídas por Deus, eu acredito que elas são insuficientes, elas falham muito, elas deixam muito a desejar. Denilson, é interessante, porque é menor infrator, não pode responder pelos atos. Isso é injustiça. Desde que uma pessoa tenha entendimento diante de uma autoridade, ele precisa responder pelos seus atos. Pastor, é interessante uma coisa que já veio refletida há bastante tempo, né? É a questão do voto, né? Pessoa com 16 anos, ela já pode votar, né? Isso é lei da nossa sociedade. E ela tem o direito, como cidadã, de tomar uma decisão uma das mais importantes do país, né, que é escolher um candidato qualquer, seja para o cargo que for, né, porque todo eleitor bem consciente sabe que eleições, né, para o cidadão consciente é uma grande responsabilidade que ele tem nas mãos. Então, um menor já com 16 anos, ele tem essa responsabilidade nas mãos, né, então ele é responsável e ele participa pela eleição dessas autoridades que são constituídas, né? Então, veja bem, ele já tem condições de refletir, de pensar, né, de escolher qual é o melhor, na opinião dele, para o país. E então ele também tem condições de pensar no outro lado, do qual é o contexto aqui da pergunta, né? Ele é consciente do que é certo também e do que é errado para fazer. E ao mesmo tempo, né, toda responsabilidade tem consequências, né? Seja você cometendo o errado ou cometendo o certo. Tudo isso diante de uma autoridade. A gente está falando aqui sobre autoridade e estamos tendendo a falar sobre a autoridade terrena, que é constituída por uma divindade. É o nosso Deus. Deus é quem instituiu essas autoridades que devem ser competentes. Infelizmente, nem toda autoridade é competente. Nem toda autoridade é competente. Tem autoridade que é tão maleável, que passa a mão por sobre a cabeça do errado, pela amizade. Tem autoridade mais dura que às vezes usa até a força para poder manter essa chamada autoridade. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. Malfeitor não é só aquele que está penalizado pela lei, não. Malfeitor é também aquele que está livre, está nas ruas, mas também comete lá os seus delitos, mesmo que sejam pequenos, mas são infratores da lei. Malfeitor é todo aquele que é infrator da lei, faz o mal, infringindo a lei. A lei é para ser obedecida por todos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui nesse contexto de programa. Por que é que os infratores da lei, eles são logo penalizados? E tantos dos nossos políticos brasileiros, tantos dos nossos políticos representantes do povo brasileiro, esses não são penalizados pelo que eles fazem. O Brasil precisa mudar com a autoridade que foi eleita, mas tem que ser algo mais concreto, porque determinadas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se isso é para estimular o povo brasileiro a estudar, mas é aquela questão de que uma pessoa que tem curso de nível superior, quando ela é presa diante de uma autoridade, ela tem uma cela específica, ela não fica lá junto com os outros malfeitores, porque tem curso de nível superior. Aí eu fico pensando, em que compreende um curso de nível superior do nível que nós temos no Brasil, comparado aos outros malfeitores que estão lá dentro, que cometeram os mesmos delitos? Tem alguma diferença? Acredito, pastor, que é porque, isso penso eu, devido ao curso superior trazer uma formação mais profunda sobre vários determinados assuntos, e essa pessoa que tem conhecimento profundo sobre diversos assuntos, ele pode ser rechaçado por outras pessoas que não têm aquele mesmo nível de instrução, levando a falar coisas que não foram ditas, a não compreender aquele que tem um estudo mais profundo. Talvez, eu penso isso, talvez eu esteja enganado, né? Por exemplo, o nosso ex-presidente, ele foi o primeiro presidente no Brasil eleito sem ter curso de nível superior.
superior. Foi penalizado pelo erro cometido, porque a autoridade usou a autoridade sobre ele. A autoridade maior do que o delito, que é o que decide sobre o destino de quem é infrator da lei, decidiu que ele deveria pagar pelos seus erros cometidos. Mas esse nosso ex-presidente é uma pessoa de muita idade. Mas eu falo sobre a questão do menor, mais enfoco o menor, aquele menor que comete os delitos. Mas não estão lá no meio dos malfeitores, mas são malfeitores também. Eles são pertinentes a esse grupo dos malfeitores. E a autoridade constituída por Deus, quando vem para castigar, castiga mesmo, porque não faz acepção de pessoas. É com os olhos vendados que se toma decisões para castigar o ser humano que peca, o ser humano que se envolve com o que não é para se envolver. E assim, meus queridos, as autoridades são para castigo dos malfeitores. Vocês já pararam para pensar que coisa? Nós vimos agora aqui na campanha do presidente eleito que ele falava acerca disso, na mudança de código penal para poder agir nessa área aí, que é muito complicado. Entretanto, não é impossível. Uma pessoa qualquer que tiver a orientação de Deus pode mudar, sim, através de um pedido, o código penal, desde que tenha peso para isso, desde que tenha abertura para a pessoa entrar naquele assunto, cobrar, e os dirigentes terem que atender. Essas autoridades são para castigar os malfeitores. De que coisa, né? Malfeitor. A ideia que vocês têm de malfeitor é o quê? A ideia que você tem de malfeitor? Aquela pessoa que comete más ações, né? Ações incorretas, infringem a lei. Não importando a questão da idade. Tem infrator da lei novinho, né? Pré-adolescente, mas tem infrator da lei. Sim. Com mais idade. E parece que quem tem mais idade tem mais entendimento, mas nem sempre é. Não é pela idade que a pessoa tem mais entendimento, não. Mas aí o que nós falamos é sobre a questão da autoridade, que são para castigar malfeitores. Castigar. Vocês aqui acreditam na recuperação de uma vida por ocasião de estarem pagando por um erro cometido ali numa carceragem? Vocês acreditam nessa recuperação? Com certeza, pastor. Quando Jesus faz uma obra na vida do homem, ele faz por completo. Mas eu pergunto no sentido de ser por estar na prisão que vai ter a sua vida restabelecida, vai voltar ao convívio da sociedade por ter estado lá numa prisão. Vocês acreditam nisso? Que ela mude? Pelo fato de estarem presas? A prisão é, por exemplo, um fator positivo para mudar a vida do povo? A minha pergunta em questão é quanto ao sistema carcerário. É um sistema carcerário que vai fazer com que o malfeitor saia de lá recuperado? Pastor, o sistema carcerário é punitivo, né? Sim. Punitivo. E isso aí muda muito, isso aí dá outra conotação. Por exemplo, na minha opinião, uma pessoa que vai para lá, ele não vai na intenção de se recuperar, porque o Deus que recupera uma pessoa, ele recupera em qualquer lugar. Quando é, por exemplo, um predestinado para salvação, ele pode ser o que for. Deus vai lá, traz e restaura ele. Agora eu estou falando assim, a questão do sistema onde ele vive. A prisão é de fato um lugar para ele se recuperar? Na minha opinião, não. Na minha opinião, por exemplo, no Brasil não tem sistema carcerário que possa recuperar uma pessoa que comete um delito. O infrator da lei, ele vai para lá para pagar pelo seu erro cometido e não para ser recuperado. Veja que ele não vai para uma escola. Ele entra na prisão com uma questiúnculazinha, uma coisa pequena, infrator da lei pequeno, mas quando ele sai de lá, ele sai experiente na prática do crime. Por quê? Ao invés de um sistema penitenciário recuperar o infrator da lei, lá ele ensina aquele infrator a ficar mais infrator ainda. É o sistema penitenciário, o sistema carcerário brasileiro que a gente tem. Pelo menos aqui no Brasil é isso aqui. Então a autoridade, o seminarista falou aqui e com muita propriedade, que é punitivo. A autoridade é punitiva, ela vem para punir. A autoridade não vem para ser mestre do sistema carcerário, não. Ela vem para punir. Quando, por exemplo, o juiz assina ali a sentença daquele infrator, ele manda para lá. E o que é que tem lá para recuperar um malfeitor? Absolutamente nada. E eu vou retroagir um pouco nas minhas palavras anteriores, que eu disse o seguinte: entra um lá com uma gota d'água no oceano do erro cometido, uma gota d'água no oceano, mas quando ele sai com o oceano a seu dispor, porque aprendeu lá aquilo que não era para ser feito. Ele
não foi só punido. Lá ele ficou numa escola, só que a escola lá não é para ele recuperar, é para piorar a sua situação. Se tratando de autoridade que é constituída por Deus, ela é para o bem das pessoas, não é para o mal das pessoas. Deus constitui, Deus levanta alguém com autoridade, não é para fazer o mal às pessoas, mas é para fazer exatamente o bem. Só que as pessoas que desobedecem são os malfeitores. Os da prática do mal são eles os malfeitores. A palavra malfeitor vem de mal. Praticou o mal, então ele é um malfeitor. E se alguém não quer obedecer a essa autoridade que Deus constituiu, aí é que vai pagar caro. É onde, como disse o seminarista Denilson aqui, a autoridade vai exercer algo punitivo sobre ele. Mas esse poder de punir não é o poder de recuperar. A Bíblia diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas aqui é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um sistema penitenciário que recupera. Não tem como. O nosso Brasil hoje, por exemplo, tem autoridades constituídas por Deus? Tem. Mas as autoridades que são constituídas por Deus, elas são maleáveis. E hoje, até hoje, pelo que se entende, parece que as autoridades, elas estão envolvidas. Elas estão envolvidas com o próprio crime. Por isso elas são maleáveis. Elas não são para punir como se deveria punir. Quando alguém desobedece, é para ser punido. Vai pagar caro. Mas aí a punição é dividida para muita gente, porque até as próprias autoridades que estão constituídas por Deus estão aí também desobedecendo, fazendo o que não deveriam fazer. Mas se alguém não quer obedecer, paga caro. Quem é que diz isso? Onde é que está escrito que quando alguém não obedece, paga caro? A Bíblia. A gente vai seguindo nessa linha de Romanos. Então vamos ver Romanos, capítulo 13, o verso 4. Dona Diva está lá na casa dela com a Bíblia na mão, conferindo. Dona Diva é como aqueles crentes de Bereia, né? Quando os apóstolos falavam acerca de determinados assuntos, diziam assim: está escrito em tal canto. Opa, um minutinho, deixa eu olhar se é verdade. E a gente deveria ser assim, né? Como os crentes de Bereia. Então, a Dona Diva que está me escutando lá na sua casa, aqui no centro da cidade, deve já estar procurando. Romanos 13, o verso 4 diz assim, ó: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha como a autoridade, o que é que a autoridade é? Ministro de Deus para o teu bem. O que é que um ministro faz? Ele está ministrando alguma coisa sobre a sua vida. Se é para castigar, você tem que receber. E se é para parabenizar, você também tem que responder, porque a autoridade constituída por Deus é ministro para o teu bem. Não tem gente que não gosta de ser repreendido de forma alguma, não é? Você quer ver uma pessoa já ficar um pouco atordoada, um pouco insatisfeita com você, é quando você repreende. Repreendeu é um problema. A autoridade, quando repreende alguém, entretanto, é da alçada de uma autoridade. Romanos 13, 4, repito: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Vejam só, meus caros ouvintes, ela não é uma autoridade constituída por Deus para fazer o mal a ninguém. Que coisa, né? Uma autoridade, porque a ideia que se tem da autoridade, sabe, é que a autoridade é aquele bicho papão, a autoridade é aquela pessoa que quer se sobrepor sobre alguém para mostrar que é. Mas não é. A autoridade que é constituída por Deus, ela só quer fazer o bem. Agora, quando ela encontra a incompatibilidade do gênero do bem, aí, meu amigo, é que ela vai passar a castigar. Ela só veio para fazer o bem. Isso é muito interessante e é bom que os nossos ouvintes saibam. Tratou de autoridade é para fazer o teu bem. Eu vou dizer aqui vamos enumerar algumas autoridades, algumas patentes, alguns grupos de autoridade no Brasil. Por exemplo, aqui na nossa cidade. Como é bom quando você às vezes está em aperto, mas logo chega uma viatura da polícia militar perto de você, você diz: pronto, chegou a polícia, então meu aperto já saiu, porque ela vai tomar uma providência. Ela é uma autoridade. Até que venha a agir legal, ela é uma autoridade. Veja como a autoridade é para fazer o bem, é para fazer o bem às pessoas, somente o bem. E assim, meus caros ouvintes, existem regras para que uma pessoa possa viver diante da autoridade. Tem regras, não é assim, coisa solta não. Quando a pessoa é sem regra, faz o que quer, mas diante de uma autoridade, a pessoa tem regras.
isso para obedecer e se dar bem na vida. Que regras? Quando se fala em regras, o povo brasileiro está tão acostumado à mesmice. O povo brasileiro está tão acostumado a coisa aleatória que quando fala em regras eles já acham ruim. Para que regra? Regra para isso, regra para aquilo outro. Bom, mas obedecendo a autoridade é para se dar bem na vida. Quem é que diz isso? Sou eu? É o seminarista Denilson ou é o presbítero Johnny Kleber? Nenhum dos três. A Bíblia é quem diz. É só olhar aí, vocês que estão com a Bíblia aberta em casa, no mesmo livro de Romanos, capítulo 13, os versos 6 e 7, diz assim, ó: por esse motivo, ou seja, pelas autoridades serem constituídas por Deus, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aí o verso 7 vem dizendo, olha: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Tudo é para ser pago. Se você, meu amigo ouvinte, você paga tributo, porque é devido pagar tributo, você paga porque é uma obrigação sua. E se não pagar, vai ser penalizado. Se você vai pagar, se é para pagar imposto diante de uma autoridade, você tem que pagar o seu imposto. Se é o respeito que você impõe alguém, você dá-se por respeito, mas você também quer respeito, são direitos iguais. Portanto, toda e qualquer autoridade serve para o bem das pessoas, mas também as autoridades são para castigo. Aí por isso que eu perguntei lá acerca do sistema penitenciário brasileiro, se aquilo ali recupera alguém. É do conhecimento de vocês alguém que lá na prisão se recuperou e passou a ser um cidadão de bem? Eu conheço gente que se recuperou, mas se recuperou porque Deus fez uma ação lá dentro para ele se recuperar. Mas o sistema de autoridade, seja ela qual for, o nosso sistema penitenciário brasileiro, eu diria que é um sistema falido, sem opção para recuperar ninguém. O que é que se tem de preparado para recuperar? Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui bem claro. Uma pessoa vai, comete um pequeno furto, vamos supor, um pequeno furto. Aí a lei manda ir para cadeia porque houve um julgamento, aquela pessoa foi considerada culpada, vai ali para aquela penitenciária. Qual é o programa? Qual é o programa que se tem ali para na diária recuperar aquele que cometeu um pequeno delito? Qual é o programa que se tem? Não, isso não existe. Não existe esse tipo de programa no nosso Brasil para recuperar. Tem autoridade. A autoridade tem demais. É diretor, secretário, subsecretário e por aí vai nos sub até acomodar todo mundo na máquina administrativa. Mas em termos de autoridade, qual é a autoridade planejada para recuperar um rapaz, uma moça, alguém que cometeu um pequeno delito e foi para ali pagar por aquele erro cometido? Não existe nada. A autoridade constituída por Deus, ela é árbitro. Ela é quem diz se está certo ou está errado. Ela que diz, você precisa fazer isso ou aquilo para sair dessa. Entretanto, a autoridade, ela não tem esse poder de recuperar ninguém, porque nós temos um sistema falido. Mas qual é a maior autoridade hoje que é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Qual é a autoridade? O Senhor Jesus Cristo, ele é o principal. A cadeia não recupera ninguém, mas Jesus recupera. O sistema penitenciário não recupera. Mas o Senhor Jesus, quando faz de fato uma obra na vida de alguém, ele só faz por completo. E o Senhor é a autoridade para fazer isso. Quando a Bíblia diz, conheçam a verdade e a verdade vos libertará, é porque a consciência é essa. Conheça Jesus Cristo e ele vos liberta. Mas se você conhece diretor de presídio, se você conhece a autoridade que mete a caneta, manda alguém para a cadeia, não é essa autoridade que vai mudar a vida de alguém. Essa autoridade da qual eu falo que pode mudar a vida de alguém é porque essa autoridade, ela trabalha lá no interior do coração, lá no íntimo. Ela não trabalha fora. O fora já é conhecido, mas ela trabalha lá no íntimo para recuperar alguém. Então, nós já estamos por aqui concluindo a palavra desta noite sobre a autoridade. Jesus é a autoridade para fazer tudo na sua vida. Agora eu pergunto, das
instituições humanas que nós temos, constituídas por Deus, conforme a gente viu aqui na palavra desta noite. Dessas pessoas que são autoridades, quais são os requisitos que eles têm para recuperar uma pessoa? Será que tem? Não tem. A Denilson dizia agora há pouco que a autoridade é punitiva. É punitiva, condenativa. Ela condena. Eu me lembro de Pilatos perguntando ao povo: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? As pessoas gritavam o nome de Barrabás. Aí o Pilatos dizia: mas esse Jesus nada fez. Ele nada fez. O povo só dizia: crucifica-o. Aí veja bem, o que é que a autoridade desde aqueles tempos tem para oferecer para recuperar? Nada. Vocês já prestaram atenção por que a autoridade, governador Pilatos, por que é que Pilatos lava as mãos ali naquele momento e não se expõe mostrando, ensinando como deveria se recuperar? Porque ele diz: não, eu lavo as minhas mãos diante desse fato. Por quê? Você já parou para prestar atenção? Já pararam para prestar atenção a isso aí? Por que é que Pilatos lava as mãos? Por que é que ele lava as mãos? Diante do fato condenatório de Jesus, a multidão queria: crucifica. Pilatos disse: então eu vou lavar minhas mãos aqui diante desse quadro. Por que Pilatos lava? Sabe por que Pilatos lava as mãos? Porque Pilatos é uma autoridade que não tem aquela competência para julgar o que estava julgando. Não tem o que oferecer. Pilatos, ele sabia que Jesus não tinha culpa em nada. Sabe por quê? A mulher de Pilatos havia tido um sonho com Jesus, com aquele justo. E ela foi lá e disse para ele: não entres na questão desse justo. Mas ele não era governador, tinha que entrar. Ele era uma autoridade. Mas quando ele entra, ele sabe que Jesus não é culpado. Tanto é que ele tenta até soltar Jesus como autoridade que é. Ele tentou soltar Jesus, mas o povo não queria, crucificam. E aí ele diz: então eu vou lavar as mãos. Eu vou lavar as mãos, como se ele dissesse assim: eu não vou me envolver na vida deste santo homem. Eu não vou me envolver. Vou lavar as minhas mãos na morte desse justo. Mas o lavar as mãos ali diante daquelas pessoas é mostrando o seguinte: ele não tem nada para oferecer. Eu vou lavar porque se ele tivesse para oferecer, ele tinha dito: peraí, multidão, esse homem aí não fez nada. Esse homem aí não é culpado. Eu não vou assinar um termo para tirar a vida dele como documento só porque vocês estão pedindo. De forma alguma. A autoridade que tinha alguma coisa para oferecer, ela faria isso. Mas Pilatos não tinha nada para oferecer. Por isso ele diz: então eu lavo as minhas mãos, e com esse ato eu concluo. E jogou então o canudo, sentenciando Cristo à morte. Uma autoridade. Vejam bem que coisa. Nós estamos falando sobre autoridade, mas existem também, por exemplo, as autoridades eclesiásticas. Denilson, na Igreja Católica, qual é a maior autoridade? Qual é a maior autoridade? Eclesiástica, Eclesiástica, né? O Papa. O Papa é a maior autoridade eclesiástica. Na Igreja Evangélica, quem é a maior autoridade de competência no meio cristão? Eclesiástica, pastor, né? É o pastor Denilson. A maior autoridade lá na Igreja Católica a Igreja Católica também é cristã, não é isso? É, sim. Sem dúvida, ela é cristã. Então ela tem um chefe maior. E na Igreja Evangélica não tem chefe maior. O pastor não é o chefe, né? Mas é uma autoridade, né? É uma autoridade. Uma autoridade que até pode decidir certas coisas. Você é seminarista, está se encaminhando para ser um pastor missionário. Você pensa em ser que grau, que latra de um grau assim de autoridade? Servo, aí tá certo. Olha, o servo é para servir. A autoridade em si, constituída por Deus, é para servir. Nós lemos agora há pouco que a autoridade, ela é para fazer o bem às pessoas. E como é que faz o bem às pessoas? Servindo as pessoas. Pastor, e a própria igreja, ela é uma autoridade, né? Na terra, constituída por Deus. A igreja que é única, né, na face da terra, ela é só uma, ela é uma autoridade sobre os seus membros, Portanto, o estudo dessa noite era esse aí, falando sobre a autoridade. Agora, triste do poder que não tem poder. Triste do poder que não tem poder. É preciso que a gente veja isso. Triste do poder que não tem poder. Como é que pode ser? Alguém que está no posto da autoridade, mas não tem autoridade. E sabe como é que isso acontece? Alguém que está no
posto da autoridade, mas não tem autoridade para resolver as autoridades dos outros. Por quê? Ele faz aquilo que qualquer um faz. E uma autoridade é para ser diferente do que qualquer uma coisa. Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus.